Neste dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, a minha convidada é especialista nesse assunto, não porque é acadêmica, e sim porque vive esta realidade. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui você encontra reflexões e estratégias como conquistar visibilidade, reconhecimento e autonomia na sua carreira, mesmo diante dos desafios que as mulheres ainda enfrentam em ambientes profissionais. Eu sou Wagner de Araújo, eu ajudo mulheres na transição de carreira e recolocação de volta ao mercado de trabalho. Eu vou te provocar, te causar reflexões e oferecer caminhos práticos, sempre respeitando a sua experiência única como mulher. Aproveita, já curte e compartilha esse episódio. E se no final você não gostar, é fácil, é só descurtir. Olha, ela é brasileira, mora na Itália, é mãe atípica, escritora, mentora, coach e minha amiga. Se eu fosse falar todas as especialidades e vitórias dessa mulher, um episódio só para falar dela seria muito, muito pouco. Nesse dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, eu falo com Raquel Rabelo, mãe atípica, mentora para mães atípicas, anjo dessas mães, porque ela não só é mãe atípica, como ela ensina as mães atípicas a terem uma vida melhor, com mais qualidade e mais tranquilidade. Raquel, obrigado por ter aceito o meu convite. Eu é que agradeço. É um privilégio estar aqui com você e o seu trabalho é muito importante. Sabe que tem muitas mães atípicas que elas acabam perdendo a colocação delas e precisam entender como fazer para recomeçar uma vida profissional. Obrigada pelo teu posicionamento aí defendendo as mulheres. Sempre. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu conheço a sua história, mas eu queria que você contasse como foi fácil, como foi molezinha você sair do Brasil, deixar uma carreira de advogada e empresária para ir para a Itália e, claro, que tudo foi fácil, tudo foi tranquilo. Conta para mim aí Oxe. como é que foi. Bom, se a vida não tiver desafios, ela não tem sabor, né? Isso é realidade. Realmente, assim, a nossa história ela não foi baseada na história da maioria das pessoas que saem do próprio país. Nós não viemos para a Itália por uma necessidade. Eu sou uma mulher de fé. Eu creio muito e busco muito, né, em Deus, que eu chamo de Deus Pai. Alguém tem um outro nome, mas e eu orava, sempre orei muito, sempre busquei muito em Deus. E eu me casei. Quando eu me casei, meu marido falou para mim assim: Ah, você é advogada, faz o processo, eu tenho direito à cidadania. Mas a gente estava construindo a casa para envelhecer, terminando de construir uma casa enorme. Os meninos já estavam lá, eu tinha meu trabalho na empresa, assim, ele tinha um trabalho. E estava tudo bem. Eu falei, ok. Ele falou, mas para quê? Ele disse, se a gente, as crianças um dia crescerem, quiserem ir para fora, né? Eu falei, tá bom. E aí fizemos todo o processo da família dele, dos irmãos dele, primos, e saiu a cidadania. Quando saiu a cidadania, meu pai estava partindo. E eu não queria ficar com a empresa sem meu pai. Nós somos muitos irmãos. E naquele momento, eu comecei a orar a Deus. E ele recebeu uma oferta de trabalho para vir para a Itália. Porque a Itália estava sendo invadida por estrangeiros e eles estavam. Porque existe um risco muito grande que a Itália perca a sua identidade, né? Porque é um país pequeno, de pouca densidade, e tem muito estrangeiro. Então está misturando muito. E eles falam de perder, né, a raiz pura do italiano. E eles fizeram essa oferta para muitos descendentes de italiano para retornarem. E aí eu falei, aceita. Ele falou, mas você vai sair daí? Eu falei assim, olha, aceita. Naquele momento, quando eu entrei dentro da casa que a gente estava construindo, foi como se todo o amor que eu tinha colocado tivesse desconectado. E eu sabia que era aquele o caminho. E aí, tudo bem, vamos pegar o passaporte, acertar todas as coisas. E eu saí de uma vida onde eu não arrumava nem a minha casa, eu tinha babá 7 dias na semana.
Venho para a Itália sem falar a língua, sem saber para onde que eu ia. Fui recebida por um casal de amigos que não acreditavam que eu pudesse enfrentar a vida no estrangeiro. E, e aí começou. Você aprender uma língua, entender uma cultura, abrir caminhos. Mas, Wagner, tem algo que nunca saiu do meu coração. O lugar onde você tem que estar é o lugar onde seu coração tem paz. E com todas as dificuldades que eu tive no início, o meu coração tinha paz. Eu não limpava, vamos ser sinceros, eu não limpava o meu banheiro. E eu passei a limpar banheiro de 3 casas por dia. Eu me tornei uma faxineira de profissão. E isso trabalhou muito assim, o meu caráter, o meu ser. Eu tirei meus filhos de uma casa de 380 metros de casa para um apartamento de 50 metros de apartamento no terceiro andar sem elevador. Tinha um jardim enorme. Aí fala assim, mas Raquel, por quê? Porque eu sentia que esse era o caminho. E em nenhum momento teve peso, sim, porque é uma luta, é uma batalha. É você ensinar duas crianças a falar uma língua que você não sabe. E Na como época eu é, não sabia que a e minha como filha é era autista. ser mãe atípica? Aliás, por que mãe atípica? Mãe atípica é porque eu sou mãe de uma criança autista. Só que eu fui saber disso já na idade adulta da Cecília. E justamente por isso eu não sabia, ela entrou na escola sem saber a língua e com essa dificuldade de se identificar, e nós não sabíamos. Só que a criação que eu dei para Cecília, e isso foi validado pelos médicos, fez com que ela crescesse e evoluísse muito mais do que as outras crianças no mesmo quadro que ela. E assim, foi desafiador, mas o lugar onde você tem paz é o teu lugar. Você vai só lutar, batalhar, mas vence. Ou seja, você tinha uma criança autista, que ela acabou sendo descoberto esse autismo só durante a idade adulta, e aí você criou Exato. uma menina autista sem saber que ela era autista. Exato. Você acha que se você tivesse sabido que ela era autista, você teria dado para ela essa educação que tornou a Cecília quem ela é hoje? Não, não. A minha história, ela é bem diferente. A verdade é que eu me casei com um homem tremendamente decidido, e depois que eu me casei, que eu fui ver como ele era fechado. A gente não conseguia se comunicar. Ele tinha o jeito dele. Grande profissional, grande trabalhador, respeitador, um cara bacana pra caramba. Mas como eu dizia assim, que ele virava a lua, ele queria ficar sozinho, ele não queria ficar perto de mim, e isso causou muito problema. E quando a Cecília foi crescendo, o que que eu falava? Parece com o pai, parece com o pai. E essa é a história de muitas pessoas. Porque, na verdade, o autismo de nível 1, ele, principalmente nas meninas, ele não aparece tanto na infância, ele vai aparecer na idade adulta. Por quê? Porque o autista de nível 1, ele vive dentro do masking. O masking é aquela máscara que eles colocam para espelhar aquilo que a sociedade espera. Só que essa máscara tem um preço muito grande físico e emocional, psicoemocional para eles. E a menina autista, tanto que o diagnóstico ele vem a cada 4 meninos diagnosticados, vem uma menina. Justamente porque as mulheres, elas são mais adaptáveis, elas são mais flexíveis. Sim. E ela acabou se identificando com isso, e ela teve um crescimento, porque a diferença do autismo nível 1 para o nível 2 e 3 é que o nível 1, o coeficiente de inteligência é intacto e muitas vezes é acima da média. E é o caso da minha filha. Então, no percurso escolar, a gente não observou nada a não ser que ela escolhia só uma amiguinha, ela ficava com raiva se alguém tocasse o material dela,
Ela não gostava muito de se socializar, assim, de fazer as coisas no meio do grupo, mas como eu incentivava muito, ela chegou até a fazer teatro, Uau! né? E eu estava lá. Então, assim, foi acompanhada muito de perto. Para você ter uma ideia, Wagner, quando nós chegamos aqui, eu cheguei aqui em setembro, eles chegaram em dezembro. Ela entrou na escola já na segunda série primária, que ela tinha feito a primeira série no Brasil. E em março, aqui na Itália, eles fazem a Escola Natura. Escola Natura, eles pegam a classe, duas, três classes, vão para um lugar, uma cidade, e vão estudar no local. Então, por exemplo, é uma cidade de mar, então eles vão estudar a geografia, o que que é o oceano, o que que é a pesca, aí vai estudar o comércio, tudo sobre aquele lugar, o que que ele tem de arte, o que que ele tem de cultura, e eles pegam todas as matérias e aplicam ali na prática, durante de 3 a 6 dias. Em março, ela aprendendo a falar o italiano, eu conversei muito com ela, no início ela não queria ir, mas na última semana ela decidiu, ela falou, mamãe, então eu vou. E ela foi. E ficar sem mim, quer dizer, num país estrangeiro, aí foi quando ela ficou realmente, ela ficou 4 dias falando só italiano, foi quando ela destravou o italiano, e só que ela tinha que ligar para mim. E a professora, porque ela foi a última que chegou e tal, a professora falava assim: não, vamos ligar para a mamãe. E ela falava para mim assim: mamãe, eu tô bem, não tô? Mas ela me perguntava. E assim, foi se adaptando. E uma coisa que esses dias ela falou para mim assim: mãe, eu agradeço muito de ter tido uma mãe que nunca me deixou desistir de mim mesma e que sempre me incentivou a ser melhor. Porque eu nunca permiti, Wagner, que ninguém falasse nada de negativo sobre meus filhos, nem chamar de bobo. Uma coisa, Podia ser. desculpa te cortar. Se você falou de grau um e eu queria entender qual é, porque assim, a visão que nós temos, muitas vezes, do autista é aquela criança que é extremamente introspectiva, muitas vezes é violenta quando você invade o espaço, tem dificuldades de comunicação, muitas vezes tem um intelecto para matemática, geografia, essas coisas, mas são crianças, em muitos casos, maníacas. Qual é a diferença desses graus e como é que uma mãe, de repente, que não tem uma mãe, uma filha, e de repente não se tocou que ela é autista, como de repente ela pode começar a ter pistas? Olha, a verdade o autismo de nível 1, ele é a antiga síndrome de Asperger. Asperger foi um psicanalista austríaco que ele descobriu, ele identificou algumas crianças que eram chamados os pequenos professores. Por quê? Porque eram crianças muito introspectivas, que o autismo fala de olhar para dentro, né? Por isso da palavra autismo. Mas eles, ao contrário de outros autistas que foram identificados por Kanner, Kanner identificou um grupo que chamou de autistas também, mas esse grupo ele tinha déficit de coeficiente de inteligência e tinha comorbidades como às vezes a cegueira, a mudez, às vezes problemas motores bem graves. E quando Asperger identificou esses autistas, a diferença era o intelecto. Quando foi em 2013, a Organização Mundial da Saúde colocou tudo dentro do mesmo espectro. Então, normalmente, quando se fala de autismo, eles falam sobre a dificuldade de socializar e de se comunicar. Porém, hoje, desde quando eu comecei a estudar, eu vi essa diferença e eu tenho muitas vezes dificuldade de conversar com mães de autismo nível 2 e 3, porque elas veem o autismo de nível 1 de forma muito diferenciada, como se fosse assim: você está reclamando, mas o seu filho fala. Porque uma das características do autismo nível 1 é que ele fala muito cedo e muito certo, mas ele inventa palavras e gosta de palavras difíceis. Cecília falou com 6 meses de idade. Com 1 ano ela falava tudo, identificava pessoas, carros, chamava todo mundo pelo nome.
cantava música, era a maior gracinha, todo mundo achava, minha filha é inteligente, pronto. É, na verdade ela é É, mesmo. isso. Com 5 anos, ela foi na classe da prima, que era um ano mais na frente que ela, e a professora estava ensinando beabá, bé, bé. Ela chegou em casa e falou: mãe, eu sei ler. Aí eu falei: sabe, meu amor, vem cá então. E ela começou a ler. E ela olhava e falava assim: qual é o som dessa palavra? E eu falava: vê, vá, vé, vi, vó, vu. Ok, pronto. Ela identificou vogais, o som das consoantes, e em uma semana ela estava lendo. Uau. E o que que acontece? A diferença está nisso, na questão do vocal, da questão da inteligência, do intelecto. Acontece o seguinte: o autista nível 1, ele tem dificuldade de comunicação não verbal. Por exemplo, Cecília não consegue identificar emoções. Ela não consegue identificar tom de voz. Então, tudo que ela fez foi simplesmente por espelhar. E normalmente eles crescem assim, observando e copiando. Como eles têm também cerca de 10 a 15 anos de atraso psicoemocional, então você pega aí, minha filha, quando era adolescente, ela não tinha as coisas de adolescente, por exemplo, de retrucar comigo, de brigar comigo, porque normalmente o adolescente ele quer ser grande, né? Uhum, E ela não. E todo mundo falava: Raquel, mas como seria? Eu falei: graças a Deus. Só que o que que acontece? É que depois, quando agora, com 27 anos que ela começou, assim, já tem uns 2, 3 anos que ela começou a ver assim, eu sou uma pessoa, eu não preciso copiar. uhum, E foi nesse momento que começaram as explosões. A partir dos 17, 18 anos, começou devagar, e aí é que começa a entender. Então, gatilhos para que as mães possam entender. Uma coisa que você falou que não que vou só ajustar. por favor. Não todo autista é agressivo. Existem autistas, a maioria dos autistas, eles têm mais de um problema neurológico. Por exemplo, minha filha é autista, TDAH e ela tem o TOD. TOD é o transtorno opositor desafiador. Tá? Então, tudo que você fala com ela, a primeira tendência dela é falar não. Ela não pensa, é tudo não. O que que acontece? Isso tem que ser trabalhado para que eles possam entender, parar e pensar antes de fazer. A agressividade nos autistas normalmente é quando tem esse transtorno desafiador muito grande ou quando tem uma alta sensibilidade auditiva, tátil, é, olfativa, porque o que que acontece? Quando acontece muitos estímulos, eles ficam muito agitados. É como se você pensasse assim: se eu tivesse num lugar aonde tem uma orquestra tocando, uma banda de forró tocando, uma banda de carnaval tocando, 10 pessoas conversando ao meu redor, cada um falando de um assunto, alguém me toca no braço, outra aqui, um puxa meu cabelo, o outro tem um cheiro disso, um cheiro daquilo, um cheiro... Para eles, isso é normal, é como se eles estivessem sempre no meio dessa confusão. Entendi. E aí o que que acontece? A explosão, porque quer dizer assim, não aguento mais. E aí eles se tornam, às vezes, agressivos, às vezes têm esses gestos, mas não é porque querem agredir. É porque eles não sabem o que eles estão sentindo e eles querem sair de dentro daquilo ali. O que que é necessário? É necessário equilibrar o ambiente. É necessário tirar a criança ou não permitir nem que ela entre em lugares aonde sabe que ela vai ter esses gatilhos. Raquel, eu queria que você me falasse um pouco sobre a visão que nós temos dos autistas, que normalmente é aquela visão que a gente vê em filmes. Seja aquele comportamento meio maníaco, aquela coisa, em alguns casos, até violenta. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Bom, o autismo, ele é um espectro. E isso o que que significa? Significa que dentro de um espaço onde tem diversas características ou diversas são os neurônios, né? As conexões neurais que
são ou muitas ou poucas, dependendo da formatação do cérebro. E o que que acontece com isso? Nós sabemos que hoje tem epigenética, tem a neurociência, tem a neuroplasticidade, e o nosso cérebro, ele pode desenvolver novas capacidades ou pode perder capacidades. Isso não é diferente com o cérebro autista. A pessoa autista, ela tem de base dificuldade de comunicação. O autismo nível 2 e 3 de suporte, eles têm mais comorbidades. O que significa? Às vezes muitas dificuldades motoras, muita dificuldade, às vezes, visiva, muito mais sensibilidade sensorial, né? E pode ter hipossensibilidade ou hipersensibilidade. E o que diferencia o autismo nível 1 do autismo nível 2 e 3 na base, assim, de uma forma simples, é que o nível 1, ele possui coeficiente de inteligência ou normal ou acima. O autismo de nível 2 e 3, normalmente, eles têm um nível de coeficiente de inteligência abaixo e precisam de mais ajuda. O nível 3 é aquele completamente dependente. O nível 2 é aquele que consegue fazer coisas, mas ele tem uma certa dificuldade. Ele precisa, por exemplo, ser lembrado que ele tem que comer, ser lembrado que ele tem que escovar os dentes, mas isso não é regra, porque é um espectro. O nível 1, em vez, que tem sido muito criticado, que é, por exemplo, o meu caso, no caso da minha casa, são dois nível 1, o que acontece? São extremamente inteligentes. Então, quem olha, justamente porque eles crescem se autocapacitando de usar o masking, né, que é a máscara social que coloca, quem olha fala assim: não existe problema. Hum, Porém, o problema do autista nível 1 é a comunicação não verbal. Eles, por exemplo, eles têm muita dificuldade. Cecília, diferente do meu marido, Cecília não consegue reconhecer emoções nenhuma. Se você tá feliz, se você tá triste, se você tá chorando, ela não consegue entender. Ela não consegue entender a diferença na tonalidade de voz. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, bom dia! Ou falo assim, bom dia. para mim é muito diferente. Exato. Para ela é tudo bom dia. Porque ela recebe tudo dessa maneira. E aí, por que que tem esse estereótipo, né, do o atypical, de Google, The Google Doctor, Big Bang Theory, Rayman, que são filmes, são séries que ficaram famosas, com aquelas pessoas que têm uma rigidez muito grande, que elas são muito. Existem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que é um espectro. Então, um não é igual ao outro. Alguém pode ter mais dificuldade numa área, menos na outra. Um autista e o outro é como eu e você, somos pessoas, Uhum. mas completamente diferentes. Agora, existe um outro fator que foi o que fez total diferença na vida da Cecília, que é o fator ambiente, é o fator acolhimento. Quando eu fui pegar o diagnóstico da Cecília, no primeiro diagnóstico ela estava meio assim, aí recebemos, só para que você possa entender. E a médica falou assim: Cecília, você é muito autista. Você, ela falou, porque existe uma régua de medida, né, um exame que eles fazem, um teste que eles fazem, que vai de 0 a 200. Se você faz 65 pontos, você está dentro do espectro autista. Ok. Então, às vezes, até 64, você está dentro do fenótipo autista. Às vezes você fala assim, mas eu também tenho rigidez cognitiva, eu também não gosto de socializar. O que define um autista nível 1? Quais as características que podem levantar suspeitas sobre o autismo e que seriam muito boas se fosse feito um teste para saber se realmente há ou não há autismo? Bom, esta e outras respostas você só vai ficar sabendo na parte 2. Porque como essa conversa foi tão boa, tão boa, tão boa, que o episódio ficou gigante. E eu vou ter que dividir esse episódio em duas partes. Então, na parte 2, você vai ter estas e outras respostas. E
por enquanto, fique aqui com as capas dos livros publicados pela Raquel. São livros excelentes e que podem te trazer muita luz.